Estamos de volta aqui no programa Camp Friday. Cadê a Kessia? Kessia, joga a Kessia aí em nome de Jesus. A nossa irmã Kessia, minha companheira. Aí, que palavra abençoada, hein, meu amigo? Não Glória deixe ninguém, de maneira nenhuma, deixar pegar o quê mesmo? Trocar o quê, Felipe? Já esqueci que foi mesmo Meu que você falou? Deus Deus do te usou céu, para falar? se contaminar e se dobrar. Não podemos jamais. É para se contaminar, não. A gente pode deixar, usa máscara para não pegar o vírus. Mas tira a máscara para outras coisas, deixa para lá. Vamos lá para o tema, né, nosso amigo? Vamos lá. Olha, Kessia, hoje o tema é muito forte, é muito, como eu disse, né? É muito quente, é muito picante, é muito, meu Deus do céu, né? Você deu uma introdução aí bem legal. Nós estamos no mês de junho, que é o mês onde é comemorado a diversidade, onde é comemorado a diversidade. Quando a gente fala, que é essa, você que é uma pessoa estudiosa, uma pessoa que vai lá no profundo, o que significa diversidade? Vamos lá. A diversidade, Felipe, se você for olhar no dicionário, ela está falando alguma coisa sobre questão de coisas múltiplas, né? Ou seja, ela segue uma visão de multiplicidade, ou não existe essa palavra, de algo múltiplo, que não é algo homogêneo, né? Ou seja, é várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, é isso que é a diversidade. E nosso tema hoje, nós vamos tratar mais sobre a diversidade, como está agora, na moda dizer, de gênero, que é a homossexualidade. Não é isso? E nós vamos, então, falar sobre esse assunto. E para falar desse assunto, nosso amigo Felipe, nós vamos convidar alguém que já é muito conhecido do Camp Brasil, é nosso amigo, tem um currículo aí bem extenso, ele trabalha com diversos assuntos, várias pautas, ele tem trazido nas redes sociais, ele tem um canal também no YouTube, ele é pastor, ele é filósofo. Eu quero chamar com muita alegria agora o pastor Leandro Malvese. Pai do Senhor, que a gente chama de Malvese, né? Pai do Senhor, pastor Leandro Malvese, tudo bem? Pastor Kessia, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês. Pastor Filipão, Deus abençoe ricamente, é um prazer imenso. E ao Vinícius também, que está aí nos bastidores, né? Aqui do lado da Kessia. Aqui do lado, aparecendo. Deus abençoe ricamente. O Vaso está cansado, trabalhou muito. Tá ficando rico, ô Leandrão, tá ficando rico. Ele tá... Glória a Deus. Leandro, para a gente é uma alegria te receber aqui e trazendo esse tema, né, que é um tema bem forte. Eu estava falando aqui, você estava explicando sobre, eu caí, né, rapidinho aqui, sobre a diversidade e tudo mais, e é algo que a gente tem que tratar hoje, né? Hoje não, já tem que tratar desde dos tempos passados aí, algo que está cada dia piorando, vamos se dizer assim, no nosso meio, e nós como crente temos que saber tratar essa situação, saber se lidar com essa situação e o que fazer como a homossexualidade, né? O que fazer? E já para... Kessia, eu posso já começar fazendo uma pergunta aqui? Opa, vamos lá, já começa colocando lenha na fogueira e deixa o Malvese, Deus usar o Malvese aí, com todo o conhecimento que ele tem. O currículo do Malvese, Felipe, não dá para a gente explicar aqui, senão ia demorar a live e até amanhã a gente continuaria falando. Eu ia até perguntar para ele, Kessia, eu ia perguntar o seguinte, a pergunta que eu ia fazer, a primeira pergunta, quem é o Leandro Malvese? Quem é? Boa essa pergunta, hein? Responda para mim, Leandro Malvese, só para o povo te conhecer. Quem é o Leandro Malvese? Vamos lá. Bom, Leandro é primeiramente, né, um professor de filosofia e sociologia, que são duas áreas da ciência humana completamente estranhas, porque são ciências humanas, trabalham com movimento, pensamento, ideários sociais. Sou também um teólogo de formação, também acadêmica, né, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E sou pastor, professor e hoje um militante político, né, atuo dentro das trincheiras aí defendendo o conservadorismo, numa linha econômica liberal, totalmente antagônico aos valores progressistas que seria a dita esquerda no Brasil, né? Nossa! Olha, ó o currículo. E você tem também uma formação acadêmica na parte de política, não tem?
Malvese? Tenho um mestrado pela Unicamp em ciência política, né? Olha, então Maravilha, maravilha. nada ninguém melhor do que tirar as nossas dúvidas, que são muitas, não é, Felipe? Com certeza, com certeza. Gente, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai iniciar, já iniciamos, logicamente, o nosso papo com o Malvese aqui. Eu quero pedir a vocês, hoje o tema, os meninos vão colocar aí o tema de hoje, de homossexualidade, nós vamos tratar sobre esse tema, e eu queria muito que você participasse conosco, participe conosco, manda perguntas. O pastor Malvese está preparado para responder, como ele disse, ele, além de pastorado da Assembleia de Deus, em Jundiaí, ele também é professor em filosofia, sociologia, ele tem muito conhecimento e muito para nos ajudar, e logicamente eu e a Kessia estaremos aqui junto com eles também. Então, eu quero que você participe. Esse programa não tem sentido em acontecer se você não participar, se você não compartilhar, se você não chegar junto conosco. Então, me ajuda em nome de Jesus, vamos levantar esse negócio aí, essa programação, manda para os seus amigos, seus colegas e vamos juntos. A primeira pergunta, Kessia, é contigo. Para a gente começar, e a introdução, acho que é legal o pastor Leandro Malvese dar uma deixa, né, do que é, na verdade, homossexualidade. Tá. Quando a gente olha esse nome, né, homossexualidade, ele fica um pouquinho estranho aos nossos olhos. E ouvir também hoje parece um pouco agressivo. Anteriormente, né, claro, pelo viés da ciência era chamado homossexualismo, porque era tratado como doença, existiam até tratamentos psicológicos para isso, mas durante todos os contornos dos séculos foi mudando. Até o século XVIII, a homossexualidade ela não tinha um nome específico, ela era chamada sodomia. Então era um termo que você tirava da própria Bíblia, né? Este ato, no caso, né, que era considerado um ato, não um caráter, era algo como a manifestação de alguém que desejava um estado atípico do que Deus tivera criado o ser humano para ser, ou seja, contrário, né? Então, por isso que era chamado sodomia. Indo para os séculos seguintes, lá no século XIX, a homossexualidade que chamava-se por sodomia, um título tirado da Bíblia, começou a ser chamado de pederastia, né? Pederastia pelo fato de você ter uma atração antinormal, né? Uma coisa que não era muito comum na sociedade. Então, toda pessoa que tinha um sentimento por outra, sendo do mesmo sexo, era chamado de pederasta. Inclusive, era considerado um crime passivo de expulsão, se fosse num órgão público como as Forças Armadas, como é o caso de grandes intelectuais que perderam suas cadeiras como professores durante todo o curso da história, e também outros que foram levados para o tratamento, como que era a cura gay, que tinha lá no século XIX sido inventada através de injeções. O próprio termo homossexualidade, ele é um termo lavrado do grego, né, são junção de palavras latinas com grego. A palavra homos, ela significa igual, né, do mesmo. Então, ela é diferente de homo no latim, né, ela é homos, né, porque a palavra homem no grego é anthropos, no latim é homo. Agora, a palavra homo, no grego, ela significa igual, do mesmo. E sexual, né, significa sexo, né? Então, seria do mesmo sexo. São aqueles que têm o interesse, sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Agora, olhando por um caráter um pouquinho mais psicológico, né, que é outra ala que eu tenho formação, que é a psicanálise, o Freud, ele explicou, né, dentro dos seus tratados, a questão da homossexualidade, como que é a sua manifestação, como que ela acontece dentro do processo cerebral. Como seria? O ser humano, diz ele, né, no caso do sexo masculino, ele tem uma paixão pela mãe, essa paixão é chamada de Édipo, pelo Freud, e ele precisa se libertar desse sentimento pela mãe, para que lá nas zonas externas ele tenha paixão ou atração por outro elemento, não a mãe. Então, como ele não consegue se libertar, porque isso é uma travessia psicológica muito profunda e necessita muito esforço psicológico, ele fica, infelizmente, eternizado naquele sentimento pela mãe. Então, em vez dele enviesar o seu caminho psíquico, os seus desejos para outro objeto, ele tenta copiar a performance da mãe. E como a mãe gosta de pessoas antagônicas ao sexo dela, né? Isto é, o homem, ele naturalmente vai procurar paixão no próprio objeto que é a mãe, também um homem, no caso.
Já no caso da mulher, o Freud explicava que seria aproximadamente dos 3 aos 5 anos, quando a mulher ela tem a emancipação do seu eu, e a partir daquele momento ela vai começar a mudar, né? Porque o primeiro grande meio de comunicação do bebê, dos 2 aos 3, é a área anal, né? Tudo bebê através de fezes, né? Defecação. Ali, quando o bebê faz cocôzinho na fralda, ele não está fazendo birra, ele está se comunicando, ele está dando as zonas do desejo e do prazer. E a partir dos 3 aos 5, muda, né? O Freud, ele era um pouquinho mais voltado para a área sexual. Ele dizia que tanto o homem como a mulher sentiam prazer já no aparelho sexual. Então, a mulher, ela vai ter que no caso, ter uma transposição também. Por exemplo, a menina dos 2 aos 3, ela se comunica através da urina. Você pode ver que a criança dos 2 aos 3 é terrível. Ela mija na fralda a todo momento, onde ela vai, ela faz xixi. Aquilo é um meio de comunicação. Pode parecer estranho, mas é. E aí, quando ela precisa se libertar daquilo para ir para lá do prazer, né, do próprio corpo em si, ela não conseguindo se libertar, ela naturalmente vai copiar o processo da mãe. Ela vai se apaixonar pela própria mãe, vai se apaixonar pelo estado de um sexo igual a ela, então ela vai crescer tendo uma atração daquela. Então, psicologicamente, o Freud já tinha explicado para a gente. Então, no Suma Histórico, o termo é esse, na explicação etimológica é essa, e no processo cerebral é isso que o Freud dizia para a gente, né? Meu Deus, Felipe. É muito mais profundo do que a gente imagina, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Só para a gente ficar um pouco mais claro, Leandro, a diferença, só para a gente pontuar isso, a diferença, então, entre a homossexualidade e o homossexualismo. A diferença. A diferença é que homossexualidade é comportamento, homossexualismo é tratar como doença. Tá. Então, a gente tratava errado os termos, certo? Então, a situação, por exemplo, que uma pessoa ela se dá para gostar de outra pessoa é o homossexualidade, certo? É isso aí. Tanto para não sofrer um processo, para não ir parar nas vias jurídicas, homossexualidade, comportamento. Tá, é um comportamento que a pessoa decidiu ter a partir daquele momento que ela tomou essa decisão. Tá bom, tá bom. É pecado isso, na tua visão? Bom, olhando pela Bíblia Sagrada, a gente entende que é pecado. A Bíblia ela é muito clara e enfática. O próprio Gênesis ele simboliza isso para a gente, que quando Deus criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, há um símbolo dentro do próprio Gênesis que identifica a maneira que Deus queria. Tendo Deus dado a pré-forma, né, dado os 2 primeiros seres humanos, naturalmente, ele enviesou o que ele desejava. A Bíblia Sagrada não diz, e criou Deus macho, fêmea e andrógeno, como acreditava o Platão, né? Um sexo indefinido. Não, Deus não criou isso. A Bíblia diz, ele criou macho e fêmea, os criou. E era o quê? Depois ele diz, a sua imagem e semelhança. Então, esses 2 gêneros que foram criados por Deus, eles eram semelhantes ao próprio caráter de Deus. Você seguir um caminho paralelo é ir contra a própria natureza de Deus. E tudo que vai contra a natureza de Deus acaba se tornando um pecado. Então, respondendo pela Bíblia, é pecado, a prática é reprovada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Existem versículos bíblicos que citam muito bem. Por exemplo, sabendo Deus que a cultura externa aos hebreus era uma cultura que que cultuava deuses que tinham esse culto, né, de orgia, um culto sexual, e até pessoas do mesmo sexo faziam sexo como forma de culto para essas divindades, o Levítico Deus já deu a determinante, quando vocês saírem daqui, do pé do Sinai, e vocês entrarem para a terra que eu prometi para vocês, lembre-se, homem com homem não se deitará, porque quando se deitar vai ser maldito. Ou seja, Deus já estava dando uma regra, dizendo, aqui no meio do meu povo, não existe esse tipo de postura. Por quê? Porque você vai ser amaldiçoado. A palavra maldição é a mesma palavra de marca.
é a mesma palavra que diz no Éden, que Deus fez com o ser humano quando ele caiu. Deu uma marca. É a mesma palavra que fala quando Caim matou Abel. Deus deixou uma marca nele. Ou seja, Deus estava dizendo, a partir do momento que vocês fizerem isso, vocês vão ter uma marca para eu identificar o que vocês são. Ou seja, vocês vão ser alguém que os meus olhos são reprovados. Então, é pecado. Era considerado uma união abominável perante os olhos de Deus, né? É uma coisa repugnante, né? Levítico, ele já colocou como uma coisa realmente. Gente, Felipe, mas a gente vê muitas pessoas, né? E aí a gente vai perguntar para o Malvese, falando que Jesus não falou sobre essa prática. Você não vê Jesus em algum momento dele, né, falando dessa prática. É verdade isso? Bom, diretamente nós não vemos mesmo, porque Jesus falava no meio judaico que não tinha esse problema. O que tinha esse problema eram os romanos da época. Então, assim, Jesus tocou em todos os problemas que estavam diante dos seus olhos, dentro do público que ele estava pregando. Não havendo problema, não havia por que Jesus comentar, né? Como existem diversos outros assuntos que Jesus não tratou, né? Você vai falar, Jesus não falou também sobre a internet. Jesus também não falou sobre festas. Jesus também não falou sobre não beber. Não, Jesus também não falou. Mas e aí? São assuntos e temas que não estavam diante da presença dele. Mas o Paulo, que é um discípulo de Jesus, fala, né? Então, assim, Jesus não comentou pelo fato de não ter necessidade de causa, mas, claro, os outros deram juízo de valor lá na frente, né? O Paulo, que se dirige principalmente a uma igreja romana, a igreja de Romanos, ele vai enfático em cima. E outra, uma igreja grega, Corinto, que é uma igreja que tem esse problema, ele também vai enfático em cima. Então, Jesus não tinha diante dos olhos, por isso não comentou, mas os outros discípulos sim. Olha que legal! Interessante isso. E Jesus falou também dos relacionamentos impróprios, né? Dos relacionamentos impróprios, até porque ele corrigiu aquela mulher que tinha acabado de pecar, de fornicar, né? E naquela lição que ele fala, vai, não peques mais, ali é muito abrangente, né? No meu entendimento, tá, professor? Ali é muito abrangente, porque assim, ali ela estava pecando, fazendo um pecado do quê? De adultério, entendeu? E se você pegar todos os pecados, por exemplo, a homossexualidade, o adultério, eles são similares, né? São pecados também, certo? Graves. São pecados dignos de morte, né? Exato. São pecados que levavam para o apedrejamento. Então, todo pecado que levava para o apedrejamento era um pecado que atingia diretamente a santidade de Deus. Exatamente. Gente, o tema tá bom demais. Estamos falando sobre homossexualidade. E eu quero pedir a você que está nos assistindo aí, nos ajude a fazer essa programação, compartilhe, faça perguntas. Pode fazer perguntas que o professor aqui ele está preparado para te responder. Tá? O tema hoje é sobre homossexualidade. Mande aí nos comentários a sua pergunta, o seu questionamento, tá certo? Eu tenho mais uma pergunta para ti aqui, vamos lá, que a gente recebeu, né? Como começa a homossexualidade? Qual que é os sinais, assim, que dá início a isso? Tá, na base comportamental, falando do ser humano, nós temos, às vezes, a homossexualidade se manifestando de maneira silenciosa. Tanto porque ela vai contrassenso, ou seja, ela é totalmente adversa às outras manifestações que você tem como padrão. Então, assim, é difícil você falar para uma criança, né? Qual é o seu gênero, o que você sente? A criança não tem muito ainda essa identificação do que sente, né? De quem ama. Então, a gente começa a enxergar a homossexualidade mesmo, manifesta lá para lá da adolescência mesmo, na adolescência que ela é bem presente. A gente precisa tomar cuidado, principalmente, porque no Brasil nós temos muito a monofamília, né? Que é a família criada monoparental, por um único parente. E, principalmente nas periferias, nós temos as famílias que são criados os filhos com a mãe, porque sempre é o natural, né? Os filhos vão para a mãe. E a base da referência, ela é muito importante, e copiar trejeitos é uma coisa, agora incorporar a personalidade é outra.
A homossexualidade ela pode se manifestar a partir do momento que você vê os contornos de um ser que tem um gênero definido não se definir por aquele gênero. Como assim? Você começa a olhar o modelo de conversa, você começa a olhar a postura do sentar, você começa a olhar a maneira dos gostos, né? E hoje nós temos muito essas afirmações sociais que tentam dizer que cada vez mais nós não temos direito de conduzir e educar as nossas crianças para que elas tenham um comportamento. Porque existe hoje essas pautas, segundo a Judith Butler, que é aquela filósofa americana, e o gênero ele é forçado, né? Que nós forçamos a pessoa. E ninguém nasceu para ser masculino ou feminino. Na verdade, isso é uma imposição social. E não é isso. Na verdade, quando você tem a referência e você conduz a pessoa ao gênero que ela deva se formar, no caso masculino e feminino, vai ser natural que a mulher tenha gosto pela beleza estética, que ela tenha afeições a alguns tipos de comportamento que o homem não vai ter, que sua fala é mais delicada, seu andar é mais cadenciado. O homem não, o homem é mais brutal, é mais relaxado, é mais rudimentar. Então, natural é que os comportamentos, eles vão se desenvolvendo e se mostrando. Agora, quando você vê alguém do sexo masculino tendo contornos de um feminino na sua forma corpórea, naturalmente começou a se expressar a homossexualidade. Ô, Kessia, eu sei que a pergunta é contigo, Kessia, rapidinho. Deixa eu só fazer uma observação dentro daquilo que ele está falando aqui, que é muito interessante, porque, assim, professor, as pessoas, principalmente a minoria que luta muito por os direitos dos homossexuais e tudo mais, falam que as crianças já nascem com esse desejo, né? Já nascem dessa forma, já nascem homossexuais, vamos se dizer assim, né? Mas eu tenho um menino e uma menina, né? Deus me deu 2 presentes. Louvado seja Deus. Não tem como. Não tem como. Olha, o meu menino nasceu, vai fazer um mês. É cara de menino. Cara de menino, jeito de menino. Ele olha assim, até meio nervoso, assim. Eu falei, esse é meu menino, sabe? A minha menina, quando nasceu, a mesma coisa, aquele jeitinho delicadinho, bonitinho, sabe? Então, a gente tem essa diferença, né? E eu acho que eles querem colocar muito nisso, que até por conta dessa ideologia de gênero também, né? Que isso já vem de bebê, mas eu não sei, eu acho que não. Tô errado, não. E tá certo, né? O sexo ele é tanto aspirável como também referencial. Isso digo a respeito do gênero. Uma coisa que os grupos que brigam pela diversidade, eles não impõem, né? É a questão de sexo, masculino e feminino, né? Eles acreditam que naturalmente, isso mesmo, você nasceu homem e mulher, agora o gênero, né? Ou seja, binário, não binário, né? E todas as outras diversidades. Hoje você desacredita, segundo a última contagem que tem da Junta de Sexologia Brasileira, nós temos mais de 118 gêneros diferentes no Brasil. Meu Deus. Por exemplo, a última que nós tivemos, que é o crime ainda no Brasil, é a zoofilia, né? Você dizer que você sente prazer por animais e você pode criar um animal para você ter sexo com ele. Então, veja que ponto nós estamos chegando, né? Então, Felipe, você está coberto de razão. Quando você nasce, você já tem toda essa envergadura para desenvolver esse gênero e o caráter do sexo no qual você nasce. O resto são aspirações sociais que você vai ganhando através de referência, né? Então, pegando nessa emenda que você está falando disso, Malvese, a criança de 5 anos, então, hoje não tem a capacidade de decidir se ela será mulher ou homem pro resto da vida? Não tem. Eu posso dar um caso interessante? Existe o caso do menino, eu até marquei aqui, que é o David Ryman, né? Que é daquele Dr. John Money. O David Ryman era um menino que, mais ou menos aos 4 anos de idade, ele foi fazer uma operação de fimose no pênis, e cortaram o pênis dele e tiveram que tirar o pênis dele fora, porque, infelizmente, houve um problema com o pênis. Aí, a família, vendo o programa de TV, preocupada com esse caso, conheceram o Dr. John Money, que era alguém que dizia que você tinha que fazer a inversão do sexo já na infância, sabe? Porque isso era positivo. E fizeram. E esse John Money, ele pregou durante toda a vida dele que esse caso tinha sido um verdadeiro sucesso. Mas veja só, esse menino David Ryman, quando ele chegou aproximadamente aos 13 anos,
ele não tinha o pênis, mas ele começou a sentir prazer por mulher. Nossa. E aí, quando ele ficou adulto, foi um problema grande, porque não tinha inversão do sexo. Esse problema repercutiu em toda a família, a mãe morreu no alcoolismo, o pai no alcoolismo, o irmão se suicidou, e ele, ao final, aos 38 anos, também se suicidou. Tem uma entrevista dele, inclusive, é uma das maiores pautas que tem para defender a não transição do gênero. Tem um documentário, inclusive, o próprio Brasil Paralelo passou sobre o gênero, né, as classes minoritárias, e eles pontuam muito isso, porque hoje as pessoas querem dizer, a criança, ela pode optar e ela tem que escolher. Não, a criança, ela está sob a responsabilidade de um tutor, e o tutor a conduz da maneira que bem entender. O que as pessoas têm que entender é que a casa de cada um é um reduto e distrito particular e de autoridade do pai, da mãe, de quem paga as contas, de quem educa ali, e nem Estado, nem presidente, nem ninguém tem direito de mandar ali. Exatamente. Então isso deve ser colocado. Outra pauta interessante que tem sido colocada hoje é que nas escolas tem sido cada vez mais e mais agressiva por essa política canalha de esquerda de colocar a ideia da linguagem neutra, né? Hoje você não pode mais chamar a pessoa pela linguagem masculino e feminino. Não, hoje tem que ter neutra. Neutro tem só no idioma que é anglo-saxão, aqui é derivado do latim. O latim ainda usa, infelizmente, o masculino e o feminino, queira vocês ou não. Outra questão pior ainda, né? A ideia da formação do gênero, a ideologia do gênero, a cartilha que tem cada vez mais tentado pegar as nossas crianças. E essas pautas ridículas esqueceram do quê? De que o pai e a mãe ainda não é trouxa, o ser humano ainda entende muito bem da realidade e de onde nós vamos chegar. E assim, sabe uma pauta que tem sido brigada hoje muito? O homeschool, você educar em casa. Por quê? Porque na escola não tem mais a possibilidade. O Rio Grande do Sul, na semana passada, aprovou o homeschool. Agora os filhos vão poder ser educados em casa e o Estado pagar os pais para pagar uma professora para educar seus filhos. Por quê? Porque eles estão tentando fazer com que os pais percam a autoridade sobre os filhos. E existe. O artigo 22 da Constituição diz que a família ainda é detentora de toda a autoridade dentro da sua casa. É constitucional. Demais. É constitucional. É muito forte o que o Malvese está falando, porque é muito fácil depois que o adolescente cresce e quer falar, eu quero ser homossexual, hein? Ou eu quero ser lésbica. E aí colocar, o Malvese, a culpa na sociedade, ou colocar a culpa em alguém, sendo que a culpa é da própria família, da sua casa, que aceitou isso entrar lá dentro. Exatamente. Eu tenho que aceitar o meu filho. Não, eu tenho que aceitar ele, porque eu tenho que aceitar do jeito que ele é. Não é pecado, é certo. Na verdade, é isso que você acabou de falar. A sua família é o bem mais precioso e você é o responsável pela sua casa, pela sua família. Você é o responsável, o pastor da sua casa, né? Nós, como cristãos, a gente entende isso. Você pai, você mãe, vocês são responsáveis pela sua casa, pelos seus filhos, pelo ensinamento da sua casa. O Estado quer impor algumas coisas, mas tem que tomar muito cuidado, né? Se for coerente o que o Estado impôs, ok, nós aceitamos. Agora, se não for e é contra os seus valores, é contra a Bíblia, por favor, ensina conforme o que você sabe, conforme a palavra do Senhor. Gente, estamos mais uma vez aqui, eu quero lembrar a vocês, estamos falando sobre o tema homossexualidade, com o pastor, professor Leandro Malvese. Nós estamos aqui entendendo, né? Entendendo. O debate é quando tem oposições, né? Mas hoje nós estamos batendo papo aqui, entendendo um pouquinho sobre o que é homossexualidade, tá bom? Já temos uma pergunta. Kessia, você consegue ler essa pergunta aí? Opa, vamos lá. Maurício Oliveira? Maurício Oliveira. Deus abençoe primeiro pela pergunta. Maurício, muito obrigada pela sua participação. E ele pergunta assim, pastor Malvese, já ouvi falar que a homossexualidade é demônio. Isso é verdade? Bom, isso daí leva mais para uma ala espiritualizada, né? E é muito difícil a gente identificar o que é demônio e o que não é demônio. Segundo a teologia, a gente pode entender que existe a ideia do problema do mal. E o problema do mal foi a partir da queda do ser humano, a depravação que aconteceu com toda a criação, seja na parte da terra, dos animais e do próprio ser humano.
E este mal, ele vem corroendo cada vez mais o caráter do ser humano. E por isso que nós procuramos a Cristo, né? Para nós termos a restauração do nosso eu criado por Deus, para termos a imagem de Cristo e Deus olhar em nós a imagem de Cristo e naturalmente nos chamar como filhos. Então, Cristo em nós, naturalmente o resultado é filhos de Deus. E essa depravação, ela vem desde lá do Éden, degenerando o ser humano. Então, por exemplo, o mundo não foi criado para ter tsunami, terremoto, vulcões de erupção, não foi. O mundo foi criado para ter eterna paz. Mas a depravação causa isso no mundo. Os animais não foram feitos para atacar, para devorar, para gerar doenças. Não, pelo contrário. Foram criados para trazer estabilidade para a criação e o homem dominar sobre eles. Mas hoje, se o homem for para cima deles, eles dominam o homem, né? Então, os papéis se inverteram. Isso é um processo da degeneração. É chamado de depravação total na teologia. E o gênero pervertido, ele é uma depravação. Então, naturalmente, o efeito do pecado tem gerado a degeneração do caráter do que Deus criou, e cada vez mais fórmulas malucas vêm sendo criados. Então, eu digo mais para você que é efeito do pecado do que a ação do próprio diabo, né? Porque seria muito difícil a gente dizer, o diabo entrou na gênese de alguém e está controlando a cabeça dele para ele virar um gay, né? Claro, pode ter uma influência demoníaca? Pode ter, mas homossexualidade é um comportamento desenvolvido através de um problema, né? Não através de um demônio. Isso é tão verdade, pastor, que assim, o pecado, ele acabou virando a mentira em verdade, né? E isso aconteceu, e acontece, né? Por exemplo, a prostituição é a mesma coisa, né? A prostituição é demônio. A pessoa sabe que ela está errando, ela está pecando, ela está falhando, né? Quando você fala da fornicação, a mesma coisa, dos pecados que a pessoa... tudo isso é a brecha que a pessoa está dando, vamos dizer assim, né? É o pecado que a pessoa que dominou a pessoa, né? Vamos para mais uma pergunta? Vitória Marques, Kessia. Vitória, um beijo, Vitória. Muito também obrigado pela sua pergunta. E olha que pergunta é muito inteligente, viu? Malvés, ela pergunta assim: tem como evitar a homossexualidade? Digo, não vendo, evitar, mas sim, se eu sentir, se eu estou sentindo, ou seja, como que eu faço, né? Se eu começo a ter essas sensações homoafetivas. Hoje é acordado no Brasil que a cura gay é proibida, né? Mas o próprio diretor representante da LGBT, quando foi lavrado o Estatuto da Família, o Anthony não sei o quê, esqueci o nome dele agora, ele disse, né, que todo gay que sentisse vontade de controlar o estado de ser gay poderia procurar um psicólogo. Claro que se não for com consciência o psicólogo tentar aplicar a cura gay, o psicólogo pode ser cassado. Mas, assim, além do campo psicológico, a homossexualidade pode ser um estado de negação, você pode ter a autonegação dela. Os prazeres, com certeza, vai ser difícil dizer para você que você vai deixar de sentir, uma vez que aquilo é um estímulo do seu cérebro passa para o seu corpo, do seu corpo passa para os seus órgãos sexuais. Mas você tem que lutar com aquilo. De antemão, eu digo para você, né, negar esse estado de desejo sexual. O que gera em você? Gera muitos efeitos negativos para o corpo, que são as doenças psicossomáticas. As unhas começam a putrificar, o cabelo começa a cair, o corpo começa a ter manchas, você começa a ter problemas de pele. Vai gerar um processo, mas com o tempo você vai se acostumar. É a mesma coisa do jovem. O jovem tem o desejo, sendo ele hétero, de fazer sexo, de se masturbar, ele tem esse desejo, mas à medida que ele vai negando isso, o corpo dele vai se acostumando a conviver com aquilo. É a prática diária que faz com que você aprenda a conviver com aquele inimigo feroz que dentro de você grita, ruge, tenta te derrubar, mas você aprende a superar ele. Então, o tempo com certeza vai te ajudar, mas no começo eu digo para você, vai ser duro, vão ter efeitos no corpo, mas com o tempo você consegue conviver, aprende. E tem um auxílio, né, o Pastor Malvese, que a gente pode usar, que é a palavra do Senhor. Com certeza. A gente tá falando aqui, mas tem vários outros fatores que também levam a pessoa a ter que trabalhar a dependência das drogas, a própria obesidade, que é uma luta, que é uma doença, e você também, eu falo de experiência própria, acaba às vezes gastando seus gatilhos na alimentação e tendo que ter um olhar diferenciado para a alimentação.
Então, tudo isso é um trabalho que tem que ser feito e você é acompanhado, claro, com um especialista, e mais importante é a palavra do Senhor, que te ajuda. Com certeza. Uma coisa que deve ser observado, né? Uma pessoa que luta para largar das drogas, ela tem infinitos problemas acima de quem tenta deixar a homossexualidade, porque o uso de uma pedra de crack traz prazer 100 vezes, parece que não, é mil vezes acima do que uma relação sexual. Nossa. É. E a pessoa consegue ficar liberta hoje. Então você vê, e tem o Espírito Santo, a oração. Seria bom também, né, que a igreja tivesse grupos de apoio, tipo o Alcoólicos Anônimos, esses grupos que se juntam para você conversar, porque o princípio base da psicologia é, toda vez que você está aberto a falar, você está aberto para ser curado, né? Vamos se dizer, pastor, que isso daí é uma guerra de dois leões, vamos se dizer. O leão da carne e o leão do espírito. Certo? Qual você alimentar, sobrevive. Exato, porque assim, se você pegar lá, eu estava até procurando aqui o versículo em Gálatas capítulo 5, vai falar sobre as obras da carne, certo? As obras da carne, que é a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas e um monte de coisa, certo? Então, quando a pessoa ela alimenta esses desejos carnais, o que vem? Vem tudo isso, certo? Vem tudo isso. Agora, quando a pessoa ela alimenta o espírito, vem os desejos do fruto do espírito, certo? Ou eu estou errado, pastor? Vamos lá, me ajuda aí. É que o fruto é um ponto de trabalho do espírito dentro da santificação que ele torna você apto para a glorificação, né? Então, quando você estiver totalmente dominado pelo fruto, você está no estado de perfeição. Esse fruto é como se fosse um jogo de quebra-cabeça, ou então um jogo de dominó que você precisa juntar todas as peças no mesmo lugar, porque faltando uma, ele não é completo, né? E quando você tiver o fruto, você tem o domínio completo de você, né? O fruto é um só. Então, assim, a obra tem que alimentar. Agora, né? A gente precisa perseverar na palavra, porque a palavra naturalmente gera a obra do espírito, né? Agora, da carne, são obras, né? Ele diz obra da carne, né? Então, são operações pessoais, né? Uma coisa que a gente prega muito e às vezes fica fora da nossa fala é a liberdade do homem. Muita coisa é responsabilidade do ser humano e ele precisa assumir essa responsabilidade. Então, por exemplo, entre o mentir e não mentir, eu podia não mentir, eu escolhi mentir. Eu não fui influenciado por ninguém, eu menti, pô. Então, é essa a questão. Então, quando o ser humano ele tiver menos vergonha de ser ele e ele atuar mais com coragem de ser, com certeza haverá mais perdão, quebrantamento, arrependimento e haverá mais ação do Espírito, né? Amém. A gente recebeu duas perguntas, a produção colocou do Pael aí, mas eu queria que a produção voltasse à pergunta do Júnior Santos. Depois a gente fala do Pael, por favor. Eu acho que é importante essa pergunta, Kessia. Como a gente tratar isso daí? Vai lá, Kessia, você é a nossa oradora aí. Ô Júnior Santos, Deus abençoe pela sua pergunta. Essa pergunta tem muito a ver, até a gente já tinha formulado, né, Felipe, recebido, onde fala, tem como a família evitar, como que a família prevenir, né, esses desejos homossexuais dentro da sua casa? Onde até, o Malvese, a orientação que hoje nós temos vivido diante do mundo é que querem que os heterossexuais tenham relações sem compromissos e que gays casem na igreja. Então, como nós, família, pode lidar com isso, com todo esse conceito que nós temos vivido hoje, nos dias atuais? Olha, essa desconstrução do modo conservador de ser, no que diz respeito à castidade, né, que seria manter a santidade dentro do caráter sexual, isso é uma política que a esquerda vem lavrando desde os tempos de Marx, né? A União Soviética foi quem liberou essa ideia de sexo livre, sem compromisso, né?
O próprio Engels, que era o amigo do Marx, nunca casou, sempre teve essa ideia. Isso foi aplicado na União Soviética, tanto porque, segundo informações, na União Soviética, pela essa ideia de sexo livre, nós tivemos aproximadamente 7 milhões de abortos durante todo o período que teve a União Soviética, porque o aborto era livre e você tinha o sexo livre também. Isso era um contraponto ao cristianismo, que é a nossa base forte, né? Nós pregamos castidade, sexo com uma única pessoa durante toda a sua vida, e depois filhos, né, naturalmente, dentro desse casamento. No que diz respeito a questão do Júnior, evitar desejos é uma coisa impossível. Eu não consigo veicular o corpo da pessoa e falar para o corpo dela. Eu posso instruir valores morais. E os valores morais dentro da Bíblia Sagrada, né? Eu posso dizer para a pessoa o que é certo, o que é errado, colocando essas duas opções, dizer para ela como ela deve se portar e o que ela deve seguir. Agora, quando ele falou de desejos, ele fala de sensações, né? E essas sensações, naturalmente, geram emoções. As emoções é aquilo que é inato, que é tirado de dentro do seu cérebro. As sensações é aquilo que você desenvolve através da cultura que você tem. Eu lembro que numa live com o pastor Rivaldo, a gente comentou isso, sobre inteligência emocional, né? Como eu faço com que reações inatas minhas eu posso ter controle sobre elas. Então, assim, desejos podem ser treinados, uma vez que a sua cultura também é treinada, porque o desejo é tirado da sua cultura. Eu não vou ter desejo de comer Nutella se eu não sei o que é Nutella. Como que eu vou ter desejo? Quero comer Nutella. Mas o que é Nutella? Não, eu não sei. Como assim? Então, todo desejo é partido de um momento que você tem contato com uma cultura. E quando nós educamos uma boa cultura para o nosso filho, a gente vai inibindo os desejos. Agora, toda vez que a pessoa tiver o contato social, ela conhecer abrangentemente todas as alas da existência, da vida, ela vai ter desejo daquilo. Desde que ela, conquanto nós ensinemos os bons modelos na nossa casa, acho que ela vai saber seguir as referências e negar os desejos que não são próprios para ela, né? É isso, ensine valores e a pessoa não se debruçará sobre desejos que são inóspitos. Olha, o Júnior falou assim, se possível, ficaria feliz se a minha dúvida for esclarecida. A irmã comentou sobre a criação, entre outros pontos que faz com que o adolescente decida ser gay. Mas então, em meu caso, por exemplo, ou seja, ele quer dizer assim, como que ele pode, na família dele, minha família sempre lutou contra a minha condição, e eu também lutei muito, a ponto de fazer propostas e campanhas no monte, até mesmo, e nada em mim mudou. Júnior, muito obrigada por você estar falando isso. Acho que é importante demais você estar tirando essa dúvida. Então, assim, ele tá perguntando mesmo a Malvese, teria Deus me rejeitado ao ponto de não me mudar, algo que seria ruim, tendo ele todo o poder? Tá. Júnior, primeiramente, querido, não vou falar para você como cientista, vou falar para você como pastor. Deus te ama acima de qualquer coisa. Agora, não significa só porque Deus te ama que ele vai aturar alguns tipos de comportamento. Então, acho que dessa premissa você já entende. Mostrando Deus que não havia operação nessa ala, através da ala sobrenatural, na busca do jejum, da oração, da consagração, mostrou Deus para você que isso era uma responsabilidade sua, ou seja, um pedaço da cruz da sua existência que você mesmo deveria carregar. A partir disso, se torna uma opção para você. Se esses desejos são inatos, você nesse momento precisa fazer uma escolha. Até quanto e por quanto o amor de Cristo, ou Cristo é significativo para você, para o que você tem que abandonar. Cristo é maior do que os seus desejos para você? Então, se ele é uma referência maior do que o que você sente, abandone o que você sente por amar a ele. E lute com isso como ele lutou por você na cruz do Calvário. A partir desse momento é uma empreitada de dificuldades, é um ponto angustiante da vida que você precisa optar. Não é uma luta dos outros por você, é uma luta de você por você e de você por Cristo. Então lute por Cristo e com certeza você vai ver que vai ser recompensador, porque ele te dará a vida eterna por essa luta. Kessia, vamos fazer o seguinte, vamos para a última pergunta, porque recebemos, professor, estamos recebendo aqui muitas perguntas, e a gente já está conversando há quase 50 minutos, meu Deus do céu. Hoje estamos falando sobre homossexualidade aqui no programa Camp Friday, na TV AD Perus,
É uma alegria ter você aqui conosco, é uma alegria receber também o nosso pastor e professor Leandro Malvese. E a última pergunta, Kessia, Pael. Pael pergunta, como a igreja pode tratar uma pessoa que é homossexual? Se converteu numa igreja cristã, está na igreja, como que a igreja pode fazer isso, né, o Malvese? Primeiro que nós da igreja não vemos o homossexual como um bicho diferente, ele não é um bicho de 7 cabeças, ele é um convertido como qualquer outra pessoa. A igreja deve tratá-lo com naturalidade, discipulá-lo nas doutrinas básicas, deve conversar com ele acerca dos novos desafios, precisa haver um acompanhamento mais próximo, porque, infelizmente, essa é uma aula um pouquinho mais difícil, né? Como se fosse um viciado no mundo das drogas, ou um viciado em pornografia, sexo, ou qualquer outra espécie de problema que gera vício. É um viciado, né, em qualquer, olhando assim pelos olhos, precisa do acompanhamento mais próximo, e precisa ser discipulado, ir para o batismo, e vai chegar um determinado momento que vai ser complicado, porque vai ter aquela conversa de pai, né, que infelizmente vai ser transportado para a igreja. Agora chegamos ao ponto, você escolhe o quê? Você sente prazer por mulher? Aí se for uma mulher, você sente prazer por homem? Você deseja o casamento? Ou você deseja o celibato? Ou você deseja o celibato, né? Você deseja abster-se da relação sexual e manter a sua vida daqui para frente sem sexo. Então, a melhor maneira de tratar é agir com naturalidade, não fazer com que a pessoa se sinta um ente estranho, porque não é um ET, é um ser humano, com problemas como qualquer outro ser humano, né? E deve ser tratado dessa maneira, compassivo e como relacionamento de pai para filho, né? Ou de mãe para filha, ou de mãe para filho, né? Tratando com etapas. Lembrando, a grande questão é que as pessoas não sabem respeitar etapas. A pessoa se converteu do mundo das drogas, em 1 ano eu estou colocando ela como obreiro. Não, cara. Leva 10 anos para a droga sair, né? Do estado cerebral e do próprio sangue da pessoa. A gente precisa ter tempo, a pessoa precisa de discipulado, a pessoa precisa ter conversa, ela precisa aprender novamente o convívio em sociedade. Então, trate da melhor maneira possível, respeitando as etapas e tendo conversas pontuais sobre temas específicos para a vida dela. Professor, é o seguinte, vamos lá. A gente está com um problema aqui muito grande, mas acho que vai ser fácil resolver, Kessia e professor Leandro Malvese. Recebemos uma enxurrada de perguntas agora pelas nossas redes sociais, só que o nosso tempo já acabou. Esgotou. E aí, depois nós vamos, a gente vai combinar direitinho, se teria como... Na próxima sexta-feira, o Malvese faz o parte 2. Se o senhor poderia entrar com a gente na próxima terça-feira, mas aí depois a gente coordena direitinho, a gente organiza direitinho com a agenda dele, Kessia. Mas já vai pensando aí, pastor, porque nós recebemos muitas perguntas, e perguntas tops. O Nilson Rio, sobre as igrejas homoafetivas, o que dizer? Não precisa responder agora, tá? Outra... Maurício, em questão de evangelização, existe uma maneira diferente de falar com pessoas homossexuais? E outras perguntas que a gente recebeu, né? Outras perguntas, meu Deus do céu. E eu tenho mais umas 10 perguntas aqui que a gente recebeu. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora entrar no momento de louvor para dar uma calma, uma amenizada nas coisas aqui. E aí, depois, o pastor Leandro Malvese vem fazendo as considerações finais. E aí, na próxima sexta-feira, a gente faz uma parte B, uma parte 2 aí, se o professor aceitar o nosso convite. Vamos lá? Eu queria agora, nesse momento, chamar a nossa irmã Raquel. Raquel, glória a Jesus. Oi, Pai do Senhor. Como você está? Você está aqui? Estou bem, graças a Deus. Raquel é minha adolescente, viu, Kessia? Com muita honra, viu? Olha, glória que honra, hein? E ela canta que é uma benção, né? Ela faz parte do back vocal da Vigília também, não é isso, Raquel? Sim, faço. Da Vigília e da bênção, do back vocal, de tudo, irmã. Ela é uma coisa boa, hein, Felipe? Olha, Deus abençoa você com um grupo excelente, de excelência, ó. Glória a Jesus. Deixa Deus te usar, Raquel. Amém. Pode cantar, minha filha.
Pratinha para todo mundo que está em casa. Antes de cantar, eu vou ler só um versículo que está em Salmo 73, versículo 23, que diz assim: No entanto, ainda pertenço a ti, e tu seguras a minha mão direita, e me guias com teu conselho, e me conduz a um destino glorioso. Amém? Então, que você seja ministrado por esse louvor e por essa palavra lida. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar, ensina-me a orar. Me dá um coração, Jesus, igual ao teu. Cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração
Amém. Não tô ouvindo. Glória a Deus, aleluia. Raquel, Deus abençoe. Ele ficou mudo. Eu acho que agora ele está gesticulando. Foi, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora? Ele está fazendo Libras. É nosso amigo, está fazendo Libras. Eu falei, meu Deus do céu. Eu esqueci de desapertar aqui o mute aqui. Fiquei falando igual... Meu Deus do céu. Eu acho que foi proposital, Felipe. Porque fala que eu tenho que falar bastante, entendeu, Raquel? Eu acho que foi o Léo que fez isso. Raquelzinha, daqui a pouco você volta com a gente de novo, tá bom? Vou chamar aqui agora o pastor Leandro Malvese para fazer as considerações finais dele. Kessia, acabou, já era, o tempo já foi. Meu Deus do céu. Nós queremos agradecer a todos que participaram e que se exporam de uma maneira ou outra. Nós estamos aqui para te ajudar, entendeu? É para te ajudar. Você também é como eu, é como Felipe, é como Malvese, com dificuldades, com guerras internas, mas que tem alguém que te ajuda a vencer essas guerras. Não é verdade? Com certeza. Só deixar uma observação, isso daí, eu gostei muito do que ela escreveu. A irmã Axa Alzira Faverin escreveu o seguinte, ó, a paz do Senhor a todos. A homossexualidade é um desejo a ser vencido todos os dias. Assim como qualquer outro desejo, uns têm o desejo de roubar, outros de trair, fofocar, fornicar, matar, e assim vai. Mas Deus nos dá graça quando vivemos em constante oração. Assim vamos vencendo. É uma luta diária, mas com Cristo a vitória é certa. Olha, aleluia. Muito bom, muito bom. Professor, fique contigo. Deixa Deus te usar aí. Glória a Jesus. Muito obrigado, Filipão. Muito obrigado, Kessia. Foi um prazer imenso. Obrigado ao pastor André Bueno, a toda a direção Perus, a nossa presidência, pastor Elias Cardoso e todos mais. A todo o pessoal aí, muito obrigado também. Quero deixar consideração também ao pessoal que esteve acompanhando a gente, mandar um abraço pro Pi, do New Song, ele esteve aí, prometeu, né, Montopalma Cidade estava aí fazendo até perguntas. Galera, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês, uma coisa que eu falei aqui, foi até questionado, eu vi aqui no YouTube, lembrem de uma coisa, na casa de vocês têm autoridade. Desapego não é sinônimo de tolerância, porque tem muita gente que pensa que só porque desapegou está sendo intolerante. Isso está mostrando que você é irresponsável. Na Bíblia Sagrada é dito que os filhos são heranças dados aos pais e os pais darão conta a Deus dos filhos que receberam. Então, tenha responsabilidade sobre a sua família, tenha responsabilidade sobre a sua casa, cuide daquilo que Deus te deu, sabendo que é uma herança incorruptível. O ladrão não rouba, a ferrugem não mina, e aqui na terra, filhos gerados por pais espirituais darão frutos espirituais. Agora, filhos que são forjados por pais carnais darão fruto da carne, obra da carne. E que nós, através da força do nosso Senhor Jesus Cristo e da sabedoria que o Espírito Santo pode nos conceder, vençamos dia após dia. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Kessia. Que Deus abençoe vocês e toda a equipe do Camp. Maravilha, nós agradecemos, pastor, professor Leandro Malvese. E fica aqui nosso pedido ao vivo. Olha, parte 2, né, Felipe? Sexta-feira. Concorda ou não concorda? Hashtag Malvese, parte 2. Sobe aí, turma. Concordo. Malvese, parte 2, na sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Olha lá. Não, tá fechado aqui ao vivo. Tá fechado aqui ao vivo. Se vocês toparem, eu topo também. Essa galera aí, estamos na próxima sexta aqui. E aí, Felipe, a gente abre, né? Para quem quiser, com mais perguntas, quiser mandar nos directs das redes sociais do Camp Brasil, da própria Catedral, a mídia está aí para poder pegar essas informações. Aí tem o Eduardo dando os parabéns para a iniciativa e para a gente continuar com essa conversa em doenças mentais. Olha, vamos sim, Eduardo, Deus abençoe. Kessia, a gente pode até combinar aqui de fazer até uma caixa de perguntas, fazer uma enquete, né? Fazer uma enquete. Combinado, Felipe, né? No Instagram, nós vamos fazer do Camp Brasil, então. Tá bom, pode mandar. Bom, combinado.
Malvese, sem palavras, meu irmão, você é top, você é bênção. A gente não tem prata nem ouro, mas o que a gente tem é oração, né? Amém. E você pode ter certeza que você é um jovem abençoado, e eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença, já faz uma grande diferença, mas vai fazer ainda mais uma grande diferença nessa terra, né? Falando de Jesus, com essa simplicidade que você tem, com esse amor que você tem, então eu tenho certeza que Deus vai te usar de uma forma muito especial. E o coral New Song está convidado para cantar na próxima sexta-feira, se eles quiserem, tá? Se eles quiserem, já estou falando aqui. Se eles quiserem, a gente manda um link para eles. Eles estarão já convidadíssimos aqui para participar com a gente, né? Eles são lá da nossa igreja em Francisco Morato, não é isso? Isso aí. É isso, né? É já isso estão aí. aqui convidadíssimo para a próxima programação, que vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos fazer o seguinte, Kessia? Vamos lá. Vamos finalizar com oração? Vamos orar por estas pessoas que estão precisando de oração, que eles estão com essa luta interna, precisando de Deus. Só Deus para ajudar, porque é uma guerra, né? E Deus sabe, conhece todo o teu coração, tá certo? Deus te ama. Deus te ama. E eu tenho certeza que Ele tem um projeto maravilhoso na tua vida. Você que acompanhou esta live, tem um propósito para que isso aconteceu aqui hoje, para que isso tenha acontecido aqui hoje. Tem um propósito. E o propósito é você. Tá bom? Nós vamos orar. Vou aproveitar aqui o nosso pastor e professor Leandro Malvese para fazer essa oração. E terminando a nossa oração, nós vamos terminar essa live cantando com a Raquel, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe mais uma vez, pastor. Também manda um abraço para sua noiva. Que Deus abençoe. Amanhã é dia dos namorados. Felipe Malvese tem que deixar um abraço. Eu quero deixar para o meu esposo, que eu amo muito. O Que é o Vinícius, já comprou o presente da Kessia, Vinícius? Já comprou o presente Já comprou o presente, Leandro? Já comprou? Vou lá comprar, Não pergunta para mim. Não pergunte para mim. Fica a dica, viu, homens? Não compra panela nos namorados, não compra... tá? Por favor, compra flores, né? Perfume, sapato. Eu tava pensando em comprar eu tava pensando em comprar uma batedeira nova aqui para casa, para ela. Feliz. Deus abençoe. Obrigada mais uma vez para todo mundo, a mídia que está aí atrás, sempre dando suporte, a Raquel, Felipe, meu amigo, é sempre bom estar com você. Deus abençoe. Malvese, Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. Eu faço as palavras daqui, essa é a minha palavra. Obrigado a todos. Deus abençoe. Malvese, mais uma vez, muito obrigado. A Raquelzinha, que está nos ajudando no louvor, uma bênção de Deus. Muito obrigado. Os meninos da mídia aí, o Léo, parceirão, a Beli, uma bênção. A todos vocês, muito obrigado. Pastor, contigo faço oração e a gente termina com a irmã Raquel louvando ao Senhor. Vamos orar então. Pai, nós oramos em nome de Jesus, e é em nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor ilumine a mente de todos aqueles que estiveram nesta live, e o coração também de todos aqueles que aqui estiveram. O Senhor é o dono da paz, e que a paz seja instalada em nosso coração. Queremos pedir que o Senhor continue nos conduzindo debaixo de sua vontade, e aqueles por dentro dessa live se sentiram confrontados, que esse confrontamento não seja apenas, meu Pai, um mau sentimento, mas que ele vele e seja levado ao amadurecimento interno de cada um. Pai, eu quero orar pela equipe do Camp, pela liderança do Camp, e que o Senhor continue os abençoando. Agradecemos porque o Senhor esteve conosco, continue abençoando toda essa equipe da mídia de Perus, que trabalha tão arduamente, mas para a glória do seu nome. Pai, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me
me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. E nós cantamos aleluia, aleluia, sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Sim, Jesus, aleluia, aleluia, Chegamos ao momento do culto que é tão importante como qualquer outro. Os dízimos e ofertas são parte essencial da nossa adoração, seja presencial ou online junto à sua família. Pela união de corações voluntários, a Igreja do Senhor avançou ao longo dos séculos. A AD Perus
cumpre com a sua vocação na África, Ásia, Europa, América do Sul e América Central, além de estar presente em todas as regiões do Brasil. Em conjunto com a ONG Azarias, ampliamos a mensagem de amor e esperança, realizando projetos sociais, como o Natal Sem Fome, que distribui mais de 10 mil refeições no mês de dezembro. Bom Prato, creches, projeto Acolher com Amor, que dá abrigo com local para banho e refeições a pessoas em situação de rua no período de inverno. São ações da igreja que alcançam milhares de vidas, e cada porta aberta é mantida pela fidelidade daqueles que compreendem que os dízimos e ofertas são um ato de fé. Além da entrega tradicional nos templos, temos os canais digitais no portal adperus.com.br/contribuir. Também é possível utilizar o Pix como forma de contribuição. A chave da AD Perus é o CNPJ 630985552/1000 contra dígito 02. Depósitos e transferências podem ser realizados pelo Banco Bradesco, agência 2216 dígito 0, conta corrente 5150, ou pelo Banco do Brasil, agência 1700 dígito 0 e conta corrente 80300 dígito 6. Em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, CNPJ 630985522/1000 contra dígito 02. A sua cooperação e fidelidade são fundamentais na realização desta grande obra. A bênção de Deus está sobre a vida daqueles que contribuem com amor. O que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.